Muito bem, meus alunos do sexto ano, nós vamos iniciar a nossa aula de produção textual, aula de número 11. E como eu disse, a nossa aula vai falar sobre rimas. Nós fizemos na aula passada um esqueminha lá com rimas e hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer o texto com rimas, certo? Eu estou aqui fazendo essa aula aqui no Word com esse esquema de edição porque eu tenho que escrever aqui ao vivo para vocês verem como é que faz o texto, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos fazer uma reescrita de textos utilizando rimas, certo? Assim como eu disse, nós já aprendemos o que é rima, agora eu vou mostrar o esquema do texto. Veja bem, o esquema das rimas, o texto deve ter estrofes e a estrofe tem que ter 4 versos. Vou explicar para vocês o que é estrofe e o que é verso. E as rimas devem estar no segundo e no quarto verso, tá bom? Então veja bem o esquema aqui. Primeiramente aqui eu tenho... Deixa eu pegar a caneta aqui para mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Essa linha aqui se chama verso. Essa linha se chama verso e essa também se chama verso. E essa também se chama verso. Isso aqui é verso, é a linha do poema, certo? Isso tudo junto se chama estrofe. Então eu quero que vocês façam o texto com estrofe de 4 versos, como está aqui, ó, 4 versos, certo? Agora lá eu disse que a rima tá no segundo, tá vendo aqui onde é que a rima tá? Tá até de vermelho aqui, ó. A rima tá no final do segundo e no final do quarto verso. A rima não pode estar no final do primeiro e nem no final do terceiro. É no final do segundo e no final do quarto verso. Certo? Quando eu era pequeno, aprendi o ABC. Agora que estou grande, aprendi a amar você. Entendeu? Aqui a rima ABC você rimou. A rima tem que estar no final do segundo e no final do quarto. Isso aqui se chama estrofe. A minha estrofe tem 4 versos, 4 linhas. É assim que você vai fazer seu texto, tá bom? Mais um exemplo. Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão. Menininha quando dorme põe a mão no coração. Todo mundo conhece. Isso aqui se chama estrofe. Cada linha dessa aqui se chama verso. Onde é que está a rima? No final do segundo verso e o final do quarto verso. Então a rima tem que estar sempre aí. No final do segundo e no final do quarto verso, tá bom? Mais um exemplo, só para finalizar. Fui na casa da menina, pedi água para beber. Não foi sede, não foi nada. Vim aqui só para te ver. Como se chama isso aqui tudo? Estrofe. Cada linha da estrofe se chama verso. Onde é que estão a rima? No final do segundo verso e no final do quarto verso. Beber e ver. Tá vendo? Tá rimando, beber e ver. Então vocês vão fazer o texto de vocês assim. As estrofes têm que ter 4 linhas, 4 versos. E tem que rimar a segunda com a quarta. Não é terceira e nem primeira, é segunda com a quarta. Agora veja bem como é que você vai fazer seu texto. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar um texto pequeno, tá vendo? Esse texto não tem rima, é um texto normal. Eu vou pegar esse texto aqui normal e escrever ele de novo em forma de rima. Com 4 versos. Cada estrofe. Entenda isso. Do jeitinho que eu mostrei para vocês. Então veja bem aqui. Mimosa. Quando penso em minha infância, logo vem na cabeça a imagem de mimosa. Uma vaquinha malhada que meus avós tinham em seu sítio. Apesar de me aproximar de mimosa e observar meu avô tirar seu leite, eu morria de medo daquele animal tão grande me olhando e fazendo mu. Tá vendo? Então aqui eu tenho um pequeno texto e eu vou pegar esse texto agora e escrever ele em forma de rima. Você entende o texto? Aqui a menina lembra da vaca, quando ela era pequena ela lembra da vaca mimosa, mas ela tinha medo da vaca porque a vaca era grande. Ela não encostava da vaca porque a vaca era grande. Então veja bem, vou tentar fazer aqui ao vivo com vocês, para vocês verem.
Então o texto diz assim, eu estou criando agora, viu? Quando eu era criança, tá vendo? Fiz um verso. Lembro da vaquinha do vovô. Vendo? Vovô. Tá? Eu vou rimar vovô no quarto verso. Que mais? O nome dela era Mimosa e eles a tinham com amor. Tá vendo? Eu rimei aqui vovô com amor. Vovô no final do segundo e amor no final do quarto. Bom, vou fazer mais um que a história não acabou. Agora eu vou contar que a menina tinha medo de encostar na vaquinha, não é? Deixa eu ver. Quando o vovô tirava leite, eu ficava a observar. Vou ter que rimar com observar, tá vendo? Mas Mimosa era tão grande e que eu não queria me aproximar. Pronto. Contei a história em rimas. Onde é que a rima está aqui? Observar e aproximar. Final do segundo, final do quarto. Tá vendo? Eu contei a história em 2 versos, né? Esse que eu fiz primeiro e esse agora. Contei a história. O texto é pequeno, então por isso que eu vou mostrar para vocês um texto pequeno para vocês entenderem. Então eu vou mandar na atividade agora a foto de um texto pequeno. Você vai pegar esse texto e escrever de novo, mas assim, em forma de rima. Com a rima no segundo e no quarto verso, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me falem, porque assim a gente vai tirando as dúvidas. E os próximos textos que virão serão do mesmo jeito, só que uns textos maiores. Eu vou mandar um texto bem pequenininho agora, que é para vocês compreenderem. Tá bom, gente? Então fica por aqui, assista o vídeo várias vezes para entender. E qualquer coisa pode me falar, tá bom? Tchau e obrigado.